nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã. Agora em Boa Vista, Roraima, você conta com a nova concessionária Iveco, junto ao Grupo Porto Caminhões e Ônibus. Para a melhor comodidade dos nossos clientes autônomos e frotistas, você encontra revisão, manutenção e compras de peças em um só lugar. Com um pós-venda atuante, nossa equipe está preparada para atendê-los com serviços personalizados, atendimento ágil e de alta qualidade. Estamos localizados na Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Faça-nos uma visita e descubra a potência e a inovação. Porto Caminhões e Ônibus Iveco. A Unipar Construtora chega a Roraima com o Residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do Residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Olá, gente, sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. Com a Lei 1953, de minha autoria, nenhum contribuinte de Roraima poderá ter multa aplicada sobre o ICMS acima do valor da mercadoria. Antes, a Cefaz aplicava multas de até 300%. Agora não pode passar dos 100%. Continuaremos trabalhando em favor do cidadão e do contribuinte para termos uma sociedade mais justa e igualitária. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. A Parima Rentacar é a empresa que vai estar 24 horas à sua disposição. Temos a frota mais nova e moderna de Boa Vista. Disponibilizamos de diversas tarifas para sua locação, seja ela diária, quinzenal ou mensal. Você também pode fazer a reserva online e se estiver chegando de viagem, nós te buscamos onde você estiver. Parima Rentacar, Avenida Mário Homem de Melo, 4203, Buritis. Transformação é o que se vê na agricultura familiar e indígena em Roraima, com os projetos de mandiocultura e grãos. O apoio deles foi adubo, maquinário, deu tudo praticamente, só o braçal que é nosso. Hoje, com as práticas que nós estamos levando até eles, de fato acaba sendo um conhecimento novo. Está trazendo para a comunidade uma realidade diferente que a qual eles não conheciam. É a vida transformada, com tecnologia, apoio e trabalho sério. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas R$ 25 mensais, você conta com assistência completa e descontos com o Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Rua Professor Agnello Bittencourt, 482, Centro. Contato 99115-1056. O loteamento Camoraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Camoraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Jorge Everton em ação. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levam à qualidade de vida. No orçamento de 2023, destinei quase 5 milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamentos em Vila Olímpica, construção de uma praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viaturas
viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a Guarda Municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, destinando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton em ação. Às vezes a presença física não revela a verdadeira solidão que alguém sente por dentro. E notar esses sinais pode fazer toda a diferença. O abraço cura a alma, conforta o coração. Nos lembra que não estamos sozinhos. Setembro Amarelo, uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. Folha FM. Sua voz. Sua rádio. Nossa comunidade. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Rendacar. Deputado Estadual Jorge Everton. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Iveco Porto. Hospital Vini Roy. Sesc Roraima. Senador Irã Gonçalves. Governo de Roraima. Residencial Boa Vista. Viva em sintonia com o mundo. Folha FM. Quem é quem? Entrevistas num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje, para a gente começar a semana com tudo, meu amigo Wagner Costa vai conversar com a gente sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo. Wagner, tá me ouvindo bem? Boa tarde. Estou lhe ouvindo bem, boa tarde. Que Estou coisa só abrindo linda. o Facebook aqui para lhe ver também. Toda arrepiada hoje, né? Deixa eu arrumar aqui o cabelo. Wagner Costa, você viu aí que coisa mais linda o texto que eu te mandei pra gente se inspirar para essa entrevista, Wagner? Eu vi o texto que você mandou. Tudo a ver com o tema de hoje, né? Exatamente. Tu vai ler ou tu vai fazer eu ler? Como é que é? Você vai ler esse texto ou vai fazer com que eu leia? Não, você que lê, você que é radialista. Com a voz de locutora. Presta atenção, meu pessoal, que essa mensagem é linda, viu? Meu ouvinte querido, minha ouvinte querida, você que está em cada cantinho desse estado, me dando carona, me ouvindo aí na fazenda, nas comunidades indígenas, enfim. Presta atenção. Só vou aumentar a letra aqui que meus óculos ainda não chegaram. Tem que ir, né? Peraí, gente, o texto é sério. É uma loucura odiar todas as rosas porque você foi arranhado com um espinho. Desistir de todos os sonhos porque um deles não se tornou realidade. Desistir de todas as tentativas porque uma delas falhou. É tolice condenar todos os seus amigos porque alguém te traiu. Não acreditar mais no amor só porque alguém foi infiel ou não te amou de volta. Jogar fora todas as suas chances de ser feliz porque algo deu errado. Sempre haverá outra oportunidade, outro amigo, outro amor, uma nova força. Para cada fim, há sempre um novo começo. E agora, aqui está o meu segredo. Um segredo muito simples. É só com o coração que se pode ver corretamente. O que é essencial é invisível aos olhos. Esse texto não é meu, tá, gente? Mas tem tudo a ver comigo. É do Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Eu não sei falar esse nome dele. Nem desde criança que eu leio esse livro, não sei falar o nome dele. Mas é desse autor maravilhoso. É o famoso... Isso daí é o famoso do Pequeno Príncipe. É, o Pequeno Príncipe. Exato. E olha como é que a vida é, Wagner. Hoje que eu te chamo para a gente falar sobre a importância da valorização da vida, falar sobre saúde mental, novos recomeços. Do nada, num grupo meu aqui de amigos, alguém me mandou esse texto. Era pra gente começar o programa com ele hoje mesmo, com a mensagem tão linda. Diante de um mundo, Wagner, em que as pessoas, nas primeiras dificuldades, acham que tá tudo perdido, que tá tudo acabado.
É interessante porque quando você pega os textos filosóficos, eu estava hoje de manhã lendo algumas coisas, né? Porque esse mês, Setembro Amarelo, a gente está sempre falando sobre esse tema e lendo alguma coisa, aí eu achei uma frase do Edgar Allan Poe, que é um filósofo famoso. Aí ele diz assim: nunca ter sofrido é nunca ter sido abençoado. Aí, ou seja, ele faz alguma conexão entre sofrer e receber bênçãos. Por que isso? Porque se você olhar filosoficamente, a dor na vida, ela não é algo ruim. A dor é algo bom, porque a dor te avisa que tem alguma coisa errada. A dor funciona como alerta. Aí eu lembrei de uma questão que tem lá nos textos espíritas, né? Que ele diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Outra referência. E se não me falha a memória, em algum lugar do Novo Testamento ou do Velho Testamento, fala-se muito na presença de Deus trazendo sofrimento para a vida. Só que não é um sofrimento para você sofrer, é o sofrimento que te faz aprender. Te faz melhorar. Faz melhorar. E hoje a gente sabe que muitas coisas para você crescer tem que ter um esforço. E esse esforço vai sempre se reverter no incômodo. Aí o Nietzsche falava sobre isso, que a vida tem uma cota de insatisfação. E hoje nós vivemos numa sociedade onde ninguém quer sofrer. As pessoas, qualquer dorzinha, ela quer tomar remédio. Se ela não dorme um dia, ela quer tomar remédio. Se ela não consegue alguma coisa, ela já quer resolver. Então, essa vontade de resolver tudo muito rápido e não lidar com as coisas da vida tem criado pessoas despreparadas para lidar com o sofrimento. Porque quebrar a perna, sentir dor de barriga, encravar a unha, dor de dente, isso faz parte da vida. Você sabe o que você está falando? Eu estou lembrando quando a gente era criança, que a gente é verdadeiramente a geração metiolate. A gente caía, a gente se machucava, passava o metiolate, soprava e a vida seguia. A gente não parava o que a gente estava fazendo, né? Enfim, a gente continuava as nossas aventuras. Hoje em dia, nem o metiolate arde mais, né? Começa por aí. Mas é porque, verdadeiramente, como você falou, o sofrimento, ele já não é mais encarado da mesma forma. Os desafios já não são mais encarados da mesma maneira que a gente encarou. Mas não dá também para a gente ficar comparando, hein, Wagner? Sim, a humanidade precisa se adequar. Mas nessa questão da resiliência, da resistência do ser humano, o que pode ser feito hoje para as pessoas ressignificarem a vida e não acharem que diante do primeiro sofrimento tudo acabou? Veja, é a questão de valores, né? O que eu valorizo? Porque você vê o texto que você leu inicialmente, ele coloca, não é porque você teve um revés que a tua vida vai ser sempre assim. E não é porque alguma coisa deu errado que você vai generalizar isso para todas as áreas da sua vida. Então, se eu fui mal numa prova, não quer dizer que eu sou burro, quer dizer que naquela prova eu não fui bem. Simples assim. É preciso uma percepção de mundo mais equilibrada. E nesse ponto, sempre as religiões, a filosofia, o misticismo, de alguma forma, fazia um contraponto para dizer para as pessoas, olha, a vida é mais, isso aqui é só um pedaço da vida. Quando a gente pensa o que é a vida é um intervalo entre nascer e morrer. Só que, historicamente, a filosofia e as religiões sempre nos trouxeram uma perspectiva de que a vida é muito mais que isso. E aí é óbvio que eu aqui vou ter dores, eu vou ter sofrimento, a gente tem o envelhecimento, que é algo que a gente tem que aprender a lidar, e às vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Outro dia eu estava lendo aqui uma atriz que era famosa na época que eu era adolescente, ela falando que ela não está conseguindo lidar com o envelhecimento. Então, como as pessoas têm dificuldade de encarar coisas que são processos naturais da própria vida.
Então, como é que eu vou ser resiliente? Como é que eu vou ser mais resistente a essa vida? O que eu tenho que fazer para não desistir das coisas? Eu tenho que ter uma visão mais ampla. Eu não posso olhar para a minha vida só pelos meus erros. Eu não sou os meus erros. Eu não sou as coisas erradas que eu fiz. Coisas erradas eu fiz, vou fazer, estou fazendo. Todo mundo comete erros, mas eu não sou os erros. Eu tenho uma identidade, eu sou uma pessoa que eu me considero inteligente, eu consigo explicar coisas para os outros, eu acho que eu tenho um talento para transmitir conhecimento, então eu tenho que usar esse meu talento. Aí e perceber, entende? E perceber, como diz o Deepak Chopra, que ele fala que dentro de nós sempre existirá sombra e luz. Exato. Sempre existirão coisas boas e coisas que ainda precisam ser trabalhadas. A perspectiva que nós temos que ter, essa, né, a perspectiva. A partir do momento que eu enxergo a vida dessa forma, eu vou perceber que existirão dias bons, dias ruins, dias que eu vou estar triste, dias que eu vou estar desanimado, mas que amanhã sempre será um novo dia. Essa ideia de que nasce o sol todo dia, né? Agora, Wagner, você falou essa questão dos talentos. Tem gente que persegue algo na vida, persegue a profissão dos sonhos, que às vezes não dá certo, persegue o emprego dos sonhos, que às vezes a pessoa fica ali, mas está infeliz, quando ela poderia identificar o seu talento e fazer o que a faz feliz. Sim, é aquela perspectiva, eu não sei se é dos gregos, né, que eles dizem que cada um nasce com um talento. Sim, um dom. Cada um nasce com alguma coisa. Hoje nós sabemos que nós podemos aprender muitas coisas. Então é importante as pessoas valorizarem a sua essência. Por isso que a gente tem que descobrir, né, qual é a minha praia, qual é meu talento, o que eu faço bem, para que eu invista nisso. Eu acredito hoje que com a quantidade de conhecimentos que estão à nossa disposição, muitas pessoas poderiam crescer muito mais. E às vezes as pessoas ficam esperando o momento ideal, a hora certa, porque eu fiz isso, deu errado. E aí aquela coisa da generalização, porque deu errado, ela acha que tudo na vida vai dar errado e não é assim que funciona. Tem uma pesquisa, Cida, que é muito legal. Aproveitar aqui e fazer propaganda do meu canal do YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Wagner Costa PC, PSI. É blogueirão, Wagner. Lá tem uma playlist que eu coloco alguns documentários e algumas apresentações de pesquisas. Tem uma pesquisa que chama Ilusão do Eu Futuro. É uma pesquisa realizada pelo Dan Gilbert, que é um psicólogo muito famoso de Harvard. O Dan Gilbert, ele fez a seguinte pergunta para as pessoas: o que vai mudar na sua vida nos próximos 10 anos? E aí ele fez essa pergunta, Cida, para jovens de 18, 19, 20, foi pegando cada ano de idade das pessoas até 85 anos. O que ele descobriu? Em todas as idades, as pessoas, quando olham para frente, elas têm uma visão deturpada da vida. Porque elas acham que quase nada vai mudar. Elas acham que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. A grande maioria das pessoas. Aí ele pegou e fez a mesma pergunta para outras pessoas, num outro grupo, perguntando assim: o que mudou na sua vida nos últimos 10 anos? Então, se você olhar para trás e perguntar, Cida, o que mudou na tua vida nos últimos 10 anos? Mudou um monte de coisa. Com certeza. Mas a gente não consegue olhar para o futuro e perceber que ainda mudarão muitas coisas. E isso faz... essa percepção equivocada da vida faz com que muitos seres humanos se desanimem, se limitem e não busquem o crescimento. Ânimo, meu povo lindo. Deixa eu colocar aqui o áudio que chegou agora. Tomara que seja para o programa, né, dona Telina, sua linda. Dona Telina Coelho, um beijo para a senhora. Madalena Aragão também está com a gente. Vamos lá. Oi, Cida, boa tarde, querida. Boa tarde, Wagner Costa. Wagner Costa é aquele anjo que socorria todo mundo na época da pandemia. Quero dizer para o Wagner que tem uma passagem no Novo Testamento, João 16:33, onde Jesus mesmo falou: na vida tereis tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E também quero dizer para a Cida que O Pequeno Príncipe é um livro que todos nós já lemos, né? E eu gosto muito de duas passagens lá. E tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a outra é, se tu me dizes que vem às 3 dias 2, eu começo a ser feliz. Um abraço para vocês dois. Muito bom ouvir o Wagner, muito bom ouvi-lo. Um abraço para vocês. Beijão, dona Telina. Agora, essa questão do Pequeno Príncipe, quando a gente lê quando criança, a gente não entende muita coisa. A gente começa a entender a verdadeira mensagem quando a gente vivencia as coisas que ele cita nesse livro, hein, Wagner? Sim, porque é a questão do amadurecimento, né? Apesar do livro ser muito, assim, simples, ele está trazendo conhecimentos que estão repetidos em todas as tradições. E aí você vê, né, como ela citou aí, eu não lembrava dessa passagem, né, do Novo Testamento, Jesus falando das tribulações e dizendo assim, olha, tem de bom ânimo, é aquela história, né, você precisa ser o sal da sua vida, você precisa dar significado à vida, nós precisamos buscar esse significado. E independente de conceitos de religião, a ideia ela está espalhada em todos os lugares. A vida sempre terá tribulações, né? Você pega o budismo, existe o sofrimento, mas existe o sofrimento do sofrimento, ou seja, eu vou reclamar porque eu quebrei a perna. Quebrar a perna é um sofrimento que faz parte da vida. Agora, ficar reclamando é opcional. Então, muita gente usa a frase, né, dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, essa capacidade de olhar para a vida e olhar para sempre enxergando um novo começo é fundamental. Eu ouvi que você, antes de você entrar no ar, entrou uma propaganda da Assembleia falando do Setembro Amarelo. Sim. E essa propaganda, ela mostra uma coisa importante. Às vezes as pessoas estão nos lugares públicos, sorrindo, alegres, satisfeitas, mas aí quando elas se recolhem, elas estão em sofrimento psíquico. Sim. E muitas vezes nós não damos suporte para o outro. E é muito importante esse suporte, que a campanha da Assembleia falando da importância do abraço, do quão importante é você dar um abraço acolhedor em alguém e você cuidar do outro, né? Ter essa perspectiva de cuidado com o outro. Isso é extremamente importante. Uma simples pergunta, e eu faço isso para todo mundo que eu encontro. Oi, você tá bem? Tá tudo bem com você? É um hábito que eu tenho, Wagner. Que teve até um dia que uma pessoa falou assim, por que eu não pareço estar bem, não? Eu fiquei sem chão, assim. Mas é porque é automático, é tipo uma preocupação. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Será que de alguma forma eu posso te ajudar? É intuitivo, eu não sei explicar. Mas tem gente que realmente se abre ali, abre o coração. Ah, você notou que eu não tô legal, aconteceu isso. E a gente conversa e a pessoa acaba acalmando o coração. Né? Essa é a verdade. Agora, antes da gente chamar um intervalo comercial, eu adoro falar de finais felizes. Esses dias eu estava ouvindo uma música do Padre Zezinho, a música Jesus de Nazaré. Todo mundo deve conhecer, né? Desde criança que a gente ouve essa música. E ele fez uma nova estrofe dessa música, Wagner, falando que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque um padre chegou para ele e disse, você matou Jesus, e aí? E cadê os outros dogmas da igreja? E aí ele reviu e fez a música e, de fato, ele até relata, é final feliz. Jesus morreu. A gente achava que era o fim. Quem estava ali presenciando, quem estava junto dele, achava que era o fim. Mas foi um grande recomeço, porque Jesus ressuscitou e mostrou que ele pode vencer a morte, mostrou que existe sim final feliz, mesmo diante de todas as adversidades da vida. E essa mensagem que a gente vai trazer hoje firmemente aqui para os nossos ouvintes, porque tem muita gente passando por dificuldades, tem muita gente doente, tem muita gente em depressão, tem muita gente que nem sabe que está
com depressão. E aí é isso que eu vou explorar o meu amigo Wagner Costa daqui a pouquinho. Vocês, meus ouvintes lindos e queridos, e minhas ouvintes lindas e queridas, saibam que esse programa hoje, mais do que nunca, é feito com muito carinho. São muitas reflexões que a gente traz, muita vontade de viver e com meu amigo Wagner Costa lá do sul do Brasil, passando seus conhecimentos aqui pra gente. Já já eu volto. Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga. Agora em Boa Vista, Roraima, você conta com a nova concessionária Iveco, junto ao Grupo Porto Caminhões e Ônibus. Para a melhor comodidade dos nossos clientes autônomos e frotistas, você encontra revisão, manutenção e compras de peças em um só lugar. Com um pós-venda atuante, nossa equipe está preparada para atendê-los com serviços personalizados, atendimento ágil e de alta qualidade. Estamos localizados na Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Faça-nos uma visita e descubra a potência e a inovação. Porto Caminhões e Ônibus Iveco. Eu bem te vi e foi no bom atendimento do lugar. A nossa Óculos e Companhia. E se a sua mente cansa, pedindo lentes e armações e outras tentações pelos caminhos que a vista alcança. Proteja o seu olhar, Óculos e Companhia. Que tal alinhar segurança e economia para você e sua família? Com apenas R$25 mensais, você conta com assistência completa e descontos com Plano Vida Orsolo. Com os melhores parceiros, você vive a vida melhor e com mais economia. Seja um associado e vem pro Plano Vida Orsolo. O melhor plano é viver bem. Rua Professor Agnello Bittencourt, 482, Centro. Contato 99115-1056. No Hospital Villeroy, você tem especialistas totalmente qualificados e equipamentos de última geração para um cuidado com qualidade e segurança. Tudo isso com todo o acolhimento, conforto e qualidade de atendimento que você precisa e merece receber. Hospital Villeroy, um novo conceito em saúde. Responsável técnico, Dr. André Faria, CRM-RR 1474. Você sabia que a Roraimel é uma das cooperativas de agricultura familiar que mais cresce em Roraima? A cada dia, a Roraimel avança no mercado ganhando forças e reconhecimento. Além de produzir e comercializar um produto de alta qualidade, a Roraimel vem conquistando o mercado nacional e internacional. Convidamos você, produtor rural, a investir em apicultura. Impulsione sua produção agrícola com a polinização das abelhas. Seja membro da nossa cooperativa. Para mais informações, entre em contato pelo número 95991610579, 95991613178. Pensou em mel? É Roraimel. Transformação é o que se vê na agricultura familiar e indígena em Roraima, com os projetos de mandiocultura e grãos. O apoio deles foi adubo, maquinário, deu tudo praticamente, só o braçal que é nosso. Hoje, com as práticas que nós estamos levando até eles, de fato acaba sendo um conhecimento novo. Está trazendo para a comunidade uma realidade diferente que a qual eles não conheciam. É a vida transformada, com tecnologia, apoio e trabalho sério. Governo de Roraima, o futuro já chegou. A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @Unipar Construtora. Jorge Everton em ação. Todos os dias eu trabalho por um estado de Roraima que seja melhor para todos. Eu faço política visitando cada município, cada vicinal, ouvindo de perto as pessoas e construindo ações que levam à qualidade de vida. No orçamento de 2023, destinei quase 5 milhões em emendas parlamentares para os municípios de Iracema e São João da Baliza. Recursos que devem garantir aquisição de medicamentos, insumos médicos hospitalares para atender unidades de saúde, construção de alojamentos em Vila Olímpica, construção
construção de uma praça em bairros do município de Iracema, aquisição de viatura, coletes à prova de bala e aparelhos de choque para atender a Guarda Municipal de São João da Baliza. Ou seja, são recursos que melhoram a vida da população do nosso estado. Eu tenho feito isso a cada ano, destinando emenda para municípios diferentes, buscando esse atendimento geral do estado. Afinal de contas, nós fomos eleitos para representar o povo e a sociedade do estado de Roraima. Jorge Everton em ação. O loteamento Caboraí, juntamente a Recel Incorporadora e Amazônia Imóveis, agradecem a todos os nossos clientes pela confiança em um dos maiores empreendimentos imobiliários que Boa Vista já viu. Mais de 4.000 terrenos vendidos, recorde de vendas em todas as etapas, com 100% dos terrenos vendidos. Atendimento de responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. Venha conhecer o loteamento Caboraí. Seu lugar de investir, construir e morar é aqui. Notícias da semana com o Dr. Irã. Então, amigos, nesse final de semana eu fui visitar a dona Eliane Duarte. Dona Eliane Duarte é uma roraimense que trabalhou muito no ex-território e estava esperando também há muito tempo o seu enquadramento nos quadros da União. Fui recebido na casa dela pelas irmãs, filhos, netos, uma família belíssima. E ela me ofereceu, inclusive, lá um delicioso suco de frutas, um excelente papo. Nos divertimos muito, relembramos histórias do ex-território, da nossa vida aqui. E eu fiquei muito feliz, viu, dona Eliane, de ser recebido pela senhora e pela sua família. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador. Irã. Mudança é movimento, é evolução. E a Parima Rent-A-Car, mais uma vez, redefine o padrão em locação de veículos. Nosso showroom se transformou. Entregamos um novo patamar de experiência, elegância e performance ao seu comando. Estamos prontos para atendê-lo, prontos para superar suas expectativas. Parima Rent-A-Car, pronto para servi-lo. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Olá, gente. Sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. A Lei 1894, de minha autoria, que garante o parcelamento do ITCD em até 24 vezes, já está em vigor. O ITCD é cobrado nos processos que envolvem a divisão de herança deixada por quem faleceu. Com a nova lei, as famílias poderão realizar essa partilha com mais tranquilidade. A lei também prevê desconto de 10% para o pagamento à vista. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer. Às vezes a presença física não revela a verdadeira solidão que alguém sente por dentro. E notar esses sinais pode fazer toda a diferença. O abraço cura a alma, conforta o coração. Nos lembra que não estamos sozinhos. Setembro Amarelo, uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. A rádio das pessoas que amam Roraima é Folha FM 100.3. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje tem uma participação do meu querido amigo Wagner Costa. Ele que tá onde mesmo, hein, Wagner? Joinville, Santa Catarina. Ai, Joinville, que ele tá esse chique. E olha, Wagner tá conversando com a gente hoje sobre o Setembro Amarelo. Esse mês é dedicado a reflexões, a ações que visam a saúde mental. Tem muita gente doente que não sabe que está doente. Tem muita gente doente que não quer se tratar. Tem muita gente que vê o outro doente e não faz nada a respeito. Então hoje nós vamos dar aqui uma leve sacudida, bem de leve, bem delicadamente, hein, Wagner? Deixa eu colocar aqui as participações de alguns ouvintes. Põe aí, por favor, Joãozinho. O Rafael Carneiro, o que o Rafael está dizendo? Opa, vai baixar aí? Baixou, vai lá, vamos ouvir o Rafael. Boa tarde, Cida Lacerda. Eu queria fazer uma pergunta pro Wagner Costa. Será se por conta dessa percepção, que as pessoas não têm percepção daqui para o futuro, do que não pode mudar, do que não pode, como é que eu posso dizer, do que talvez ela não tenha a perspectiva de que ela possa conquistar algo maior na frente. Isso também pode estar relacionado com o amor, né? Que muitas pessoas falam que
quando um relacionamento não vai indo bem, que ele diz que não pode viver com outra pessoa, que ele não pode ter outro relacionamento, que ele quer viver tudo aquilo que ele sonhou e desejou com aquela pessoa, e ele não aceita o término de um relacionamento. E aí, Wagner, é o Rafael Carneiro. A pergunta do Rafael é bem pertinente, porque na nossa cultura a gente tem essa ideia de que eu amo alguém, então se eu encontrei a pessoa que eu amo, eu vou casar com ela, formar um pai e viver feliz para sempre. Essa é uma construção que é cultural. Na Índia, eles acreditam que as pessoas se casam e no momento do casamento, o Deus deles dá o amor para que esse casal desenvolva esse amor entre eles. Olha como a percepção é diferente. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro, que é o que ele frisa aí, tem muita gente que tem essa visão de que se eu não viver com esta pessoa, eu não vou encontrar uma outra que dê certo comigo. O que isso não é verdadeiro. Isso não faz sentido, porque o amor é meu, é um sentimento pessoal. Então eu posso compartilhar com muitas pessoas. Você vê que a história do casamento, a nossa forma de ver o casamento, é uma forma cultural. Quando Jesus, Buda, Gandhi, todo mundo que falou de amor, eles não falaram de amor um para um, eles sempre falaram de amor universal. Nós temos o princípio da formação de casais por uma questão de organização social, mas nada impede que eu esteja num relacionamento com alguém, essa pessoa não quer mais, eu não vou prendê-la comigo, porque não faz sentido eu manter alguém perto de mim que está infeliz, e eu posso reconstruir minha vida. Então eu diria para todas as pessoas que muita gente que eu conversei que dizia assim, minha vida acabou porque eu não vou encontrar mais uma pessoa igual. Um ano depois, a pessoa já encontrou alguém semelhante. A fila andou. Então, você que hoje está sofrendo, eu vou usar aqui não vou usar a expressão do sertanejo, não. Você que hoje está sofrendo por amor, lembre-se que você não é tão evoluído para amar na expressão máxima do que é amor. Então, o seu amor, ele é pequenininho. Se a pessoa deixou você vai encontrar alguém para partilhar. Agora, Wagner, essa comparação que você faz aí, da questão do tamanho do amor, enfim, muita gente confunde a paixão com o amor. E são sentimentos totalmente diferentes. O amor, ele é maduro. O amor, ele já tem... Coríntios 13, né? Descreve bem o que é o amor. É bem diferente da paixão. Com certeza, com certeza. As pessoas hoje, Cida, elas casam muito mais por paixão e aparência. Hoje tem gente se conhecendo pelas redes sociais, então ele vê uma foto editada, se apaixona pela foto editada, se apaixona pela sua própria fantasia e aí se casam. Quando eles começam a viver junto, eles se descobrem que eles não são aquilo que eles mostravam. Então é muito importante as pessoas perceberem que viver junto é diferente de estar apaixonados. Viver junto é compartilhar a vida. E aí entra aquilo que a gente vinha conversando. É fundamental eu ter próximo de mim pessoas que me deem suporte. Porque quando a gente fala em prevenção ao suicídio, a principal prevenção, assim, a principal ferramenta é ter suporte emocional, é rede de contato, no sentido de que eu tenho pessoas com as quais eu posso contar na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da dificuldade. Eu saber que eu tenho amigos sinceros. Então, essa é a questão do amor que entra quando a gente pensa no Setembro Amarelo. De pensar que, para as nossas vidas, é fundamental nós cultivarmos as boas amizades e os bons relacionamentos. É óbvio que quando você encontra uma boa amizade, um bom relacionamento e você tem uma relação amorosa com essa pessoa, onde essa relação é baseada em amizade, carinho e respeito, é uma relação muito mais interessante.
Olha, Wagner, eu puxei aqui Coríntios 13 para os nossos ouvintes. Agora, de novo, eu vou ler com a minha voz de locutora. Ei, gente. Mas é tão lindo esse texto. A Bíblia, gente, é muito rica, tá? Para um tempinho, leia a Bíblia. Você vai fazer excelentes reflexões aí para a sua existência. Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o mais importante, o maior de todos é o amor. Simples assim. Simples assim. Aí você vê como é interessante, porque esses textos, independente de se a pessoa é cristão, muçulmano, budista, espírita, qualquer religião que ela siga, é interessante perceber que ele aí nesse texto, né, ele coloca o amor acima da fé. E a gente vê que tem pessoas que elas não acreditam em nada, mas que são pessoas boas. Então, às vezes, você vê alguém que não tem nenhum tipo de pensamento religioso ajudando muito mais ao seu próximo do que ao outro. E é uma coisa interessante, e trazendo para o Setembro Amarelo, e lembrando a figura de Jesus, a gente percebe que Jesus, quando ele põe a relação com o outro, ele sempre põe o outro em evidência. Então, eu tenho as minhas coisas, mas eu posso fazer a opção de ajudar ao outro. Aquela coisa de quem é o irmão, né? Aquela passagem lá do Bom Samaritano, que ele coloca as pessoas e diz assim, mas quem te parece aí ser o verdadeiro irmão? Né? Quem é que foi lá e ajudou? E isso parece que o ser humano está perdendo, porque a gente está tão preocupado com os ganhos, né? Com as conquistas, com a aparência, com os títulos, que a gente está esquecendo do outro. Então, muitas vezes, a gente está olhando as coisas numa perspectiva que não é uma perspectiva do que eu considero que seria algo mais humano. É aquela coisa de, para Jesus ou para Buda, para esses homens que a gente considera assim que foram pessoas diferenciadas, eles sempre tinham um cuidado com o outro. E eu acredito que isso está nos faltando. Está nos faltando tanto que às vezes a gente não enxerga as pessoas. As pessoas se tornam invisíveis. E esse ano, né, o tema da campanha do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Dizendo para as pessoas, sabe, olha, existem pessoas para ajudar.
Talvez elas não estejam aí tão fáceis, mas se precisar, peça ajuda. Então a gente divulga o CVV, né, o número 188, que qualquer pessoa, qualquer hora do dia pode ligar, vai ter um voluntário para conversar com você, lhe dar orientação. Isso é muito importante. É muito importante nós percebermos essa condição de que eu me preocupo com o bem-estar do outro. Isso é a essência de todas as religiões. Verdade, é o amor incondicional, se preocupar com o outro sem querer nada em troca, simplesmente por se importar e querer fazer o bem. Agora, Wagner, tem muita gente adoecendo, tem jovens adoecendo, tem crianças em depressão. Há de se saber hoje o porquê de tudo isso. A impressão que dá é que hoje essas coisas estão acontecendo mais do que antes. Cida, essa questão do suicídio, esses dias alguém me fez uma pergunta, né? Que eu botei uma caixinha de pergunta no meu Instagram e alguém me perguntou, mas falar de suicídio não gera suicídio? E a gente sabe que por muito tempo isso ficou aí sendo dito e as pessoas acreditavam nisso. Quando nós pegamos o Setembro Amarelo, nós não estamos falando de suicídio, nós estamos falando de vida. Valorização da vida, amor à vida. De amor à vida, de mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades, que existem outras perspectivas. Então, como você pergunta, está aumentando essa coisa da depressão? Está aumentando. Nós não podemos esquecer que lá atrás, não sei como é que o povo pronuncia, mas tinha um cara lá, Durkheim, que ele escreveu um livro que ele falou sobre o suicídio e ele tentou fazer uma conexão entre suicídio e condições sociais, tá? Então isso não é muito aceito porque hoje nós entendemos o seguinte: suicídio tem muita conexão com transtorno mental. Beleza. Então, muita gente que tira a vida ou que atenta contra a sua vida, ela está em desespero psíquico, ela está em sofrimento psíquico grave. Agora, a gente não pode dizer que todo esse sofrimento é transtorno mental, no sentido de desequilíbrio químico do cérebro. Por que eu te digo isso? Por um dado estatístico que eu caçando aqui, eu achei uma coisa que me chocou, e sei que não só é alarmante para mim, mas vai ser para você. Você já deve ter visto essa informação. Olha o que está escrito na pesquisa. A chance de morte por homicídio ou suicídio em mulheres que notificaram violência em relação à média nacional. O que ele quer dizer? Qual é a chance de uma mulher morrer por suicídio ou homicídio se no ambiente dela existe violência? Para uma criança de até 9 anos, são 250 vezes mais. Meu Deus. O que ele quer dizer? Que as crianças que vivem num ambiente sem violência, elas morrem por homicídio e suicídio 250 vezes menos. Olha o absurdo. Então, como a violência gera homicídio e suicídio? Entendeu o que eu estou te falando? Sim. Aí são muitos números, mas eu vou dar mais 2. A chance de uma mulher entre 20 e 29 anos morrer por homicídio e suicídio quando ela relata violência é 85 vezes maior do que uma pessoa que vive num ambiente que não tem violência. Nossa. E a chance de uma mulher entre 30 e 59 anos é 150 vezes maior. Então, o que eu quero dizer? Tem uma pressão tão grande sobre as mulheres, tem tanta cobrança, cobrança social, cobrança de beleza, isso e aquilo outro, que hoje tem muita mulher que está se desequilibrando por falta de apoio dos seus companheiros. Não está aguentando. Entendeu? Aí a barra. Exato, porque ela trabalha de manhã, de tarde, de noite e ainda tem que fazer outras coisas. Então, isso é muito curioso. E, às vezes, a gente tenta simplificar. Eu estou chamando a atenção para esse número porque nós não podemos esquecer que existem pessoas que tiram sua própria vida por desespero, por não acharem que tem uma saída para a sua vida,
que é o que ainda há pouco o rapaz estava falando dos relacionamentos. Pois é. Às vezes a pessoa está num relacionamento tão ruim que ela pensa assim, como é que eu saio daqui? Ela não vê saída. Ela não vê saída porque ela não tem apoio. Ela não tem apoio da família, ela não tem apoio do Estado, ela não tem apoio dos amigos. E aí ela começa a considerar em tirar a própria vida, porque é a maneira dela se livrar daquele sofrimento que, na visão dela, não tem solução. E aí Então, a pessoa fica fechada para novos recomeços. É como se novos recomeços não existissem. E veja, e ela não consegue sair daquilo. Porque, às vezes, a gente vê muito isso em histórias de delegacia, né? Mulheres que são agredidas, mas que se ela sair de perto do marido, ela não tem como criar os filhos. Como eu já vi em Boa Vista, crianças vendendo coisas na rua, quando você vai abordar, essa criança está vendendo o pão que a mãe dela está fazendo, mas que a mãe não pode sair de casa porque tem um filho pequeno, entendeu? Então ela não pode sair com a criança de 6 meses. Aí o que ela faz? Ela faz o pão e dá para o filho de 7 anos vender. Então, quando a gente enxerga essas questões sociais, a gente percebe que existem outros problemas que às vezes a gente não aborda. Porque a gente tem muito aquela ideia assim, a pessoa está pensando em se matar. Essa pessoa deve estar com problemas sérios, né? Mas a gente não tem noção do tipo de situação. E quais são os problemas mais sérios, Wagner, que envolvem esse tipo de comportamento? A gente falou agora há pouco da questão da decepção de relacionamentos, a pessoa que tem uma desilusão amorosa. E outros problemas financeiros, enfim. Veja, falando de relacionamento, hoje nós temos uma situação que eu percebo que tem crescido no meio social, que são os homens machistas. Aí eu uso a palavra machista, mas por favor, rapazes, não vão se ofender comigo, nada de me xingarem. Homens machistas que agora estão chegando à conclusão que a poligamia é algo interessante. Então ele quer obrigar a mulher a permitir que ele tenha uma segunda mulher. E ela não quer isso. Veja, uma mulher que depende financeiramente do marido, como é que ela vai dizer que não quer? Entendeu? E nós sabemos que tem marido que ele se separa da mulher e ele não vai, ele vai fazer de tudo para não dar um centavo. Ele quer que ela e os filhos passem fome, que é para ela ver que quem é o provedor é ele. Veja, eu estou falando de uma questão social nossa. E isso é um problema sério. Entendeu? Wagner, aí você fala, enfim, de adultos a gente percebe isso, né? Questão de coração partido, relacionamentos que não deram certo, a pessoa acha que não vai conseguir recomeçar e acaba dando aí um fim à sua existência. Agora me deixa preocupada as crianças, mal começaram a viver, os adolescentes. Eu lembro que o Carlos Wizard estava aqui em Roraima, a gente tinha combinado fazer um mega evento falando de valorização à vida com as crianças, a gente ia fazer lá no teatro. Aí veio a bendita pandemia, para não dizer o contrário, né? E acabou com esse plano que a gente tinha. Para trazer exemplos, falar de resiliência, falar de como vencer na vida, que a vida não é fácil para ninguém. Todo mundo olhava para ele e achava que ele tinha nascido em berço de ouro, só que não. Enfim, então a gente queria dar uma sacudida nessa garotada, até porque a gente tinha percebido essa ilusão das crianças e dos adolescentes com esse mundo aí das redes sociais, principalmente do ambiente de rede social mais tóxico de todos, na minha opinião. Fora aquela tal de deepfake, né? É assim que chama, de aquele negócio obscuro da internet. Fora isso, o ambiente mais tóxico, na minha opinião, é o Instagram. E muitas crianças adoecendo, adolescentes adoecendo aí por conta de comparar suas vidas com as vidas de outros. Acabou que não deu certo, Wagner, mas enfim, essa palestra. Mas vai ter, se Deus quiser, a gente vai ter alguma outra oportunidade. Mas fala dessa nossa preocupação, se é por aí mesmo, Wagner. O que está aí hoje fazendo com que esses pequenos desistam de viver? Eu estou falando de criança, gente, de 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade. Sim, olha, dizem, eu não vi esse dado assim no sentido de que eu tenha visto, porque geralmente quando eu vejo os dados, eu entro aqui no
no Tabnet do DataSUS e faço minhas pesquisas. Mas o pessoal está dizendo que no mundo o suicídio diminuiu entre 20% e 30%. E no Brasil o suicídio aumentou 40%. Meu Deus. Roraima, tá aqui, tá aberto aqui na minha tela. Roraima teve um incremento no suicídio aí de 2019 para 2021 de 30%. Que foi essa época que entendeu? A gente estava em ação, querendo fazer alguma coisa. Então, quando a gente olha para esses números, eles são números que de alguma forma nos assustam. Então, como você disse, no mundo, está aqui o número de Roraima. Roraima de 2019 para 2021 aumentou 32% o suicídio. Então, veja, somente o Acre, olha só, somente o Acre e o Distrito Federal conseguiram diminuir a taxa de suicídio. Todos os outros estados cresceram. E Roraima só perdeu para o Rio de Janeiro. Nossa. Então, observa, nos Estados Unidos, eles afirmam que o suicídio aumentou 50% entre os jovens. Então, o que a gente olha? Ontem eu estava assistindo um documentário aqui sobre a depressão entre os jovens americanos. Então, o que se percebe? É bem isso que você falou. Tem jovens que, por causa das redes sociais, eles criam uma fantasia de que eles vão ser ricos e que eles vão ganhar dinheiro fácil com informática, com isso e aquilo. E aí, quando eles começam a crescer, eles começam a enxergar que eles não vão conseguir nada. Então, eles olham para a vida e eles não têm perspectiva de vida. Porque o nosso jovem hoje, ele tem poucos jovens, Cida, que sabem fazer alguma coisa. Pois é. Eles não sabem fazer nada. A maioria dos jovens de hoje, aqui não é uma crítica ao jovem, né? É uma reflexão. Eles não sabem fazer nada, eles não sabem fazer uma comida, eles não sabem tomar uma decisão na vida. A criatura vai comprar uma roupa, entra no provador e tira a foto e manda para os amigos para pedir opinião. Meu Deus. Então, essa falta de perspectiva na vida, eu tenho a impressão, isso aí é uma visão minha, que gera um vazio existencial. Aí as pessoas ficam sem saber o que eu vou fazer. Ela olha para o mundo é competitivo, nós sabemos disso. Aí a gente vê as reportagens, né? As profissões que vão ganhar dinheiro daqui a não sei quantos anos. Tem profissão que ainda nem foi inventada, né? O pessoal está fazendo perspectiva e projeções, as coisas mudam tão rápido. Então, o nosso jovem hoje, ele precisa, você que é jovem que está nos ouvindo, ou você que é responsável por um jovem, os jovens precisam de conexão com os adultos à volta dele para terem suporte existencial. Porque senão eles vão se sentir perdidos. Veja, quem é adulto hoje sabe da dificuldade que está para viver a vida. E veja, o mundo está mais fácil do que era 500 anos atrás. Acabei de ler um livro aqui chamado Humanidade, onde o autor defende a ideia de que o mundo hoje, ele é muito menos violento do que era no passado. Sim. É só a gente pegar o exemplo da Bíblia. Pegue o mundo da Bíblia e veja quanta gente era morto. Muita violência. Era rei matando, era todo... A violência era algo muito comum. Hoje existe a violência, existe, mas a gente tem lei, tem um monte de coisa, não é mais como era dos antigamente. Então eles defendem a ideia de que o mundo está melhor, mas nós estamos mais vazios, porque a gente perdeu a conexão. Eu volto a dizer, né, nós perdemos a conexão com a família, no sentido de que antes a gente morava perto do pai, da mãe, do avô, do irmão, a gente vivia a família algo muito junto e misturado, né? Roraima ainda tem muito isso, a gente ainda vê muito isso, as pessoas se reunindo para almoçar junto, famílias que estão sempre juntas, e isso é suporte emocional. Então, o adolescente hoje, ele está sem isso. Tem adolescente que ele não convive com ninguém, ele se tranca em casa, quando ele está em casa ele está nas redes sociais, ou então ele está com os colegas na rua. É importante que os adultos voltem a criar conexão com os jovens. E mais ainda com crianças, porque hoje tem criança de 4 anos
que a babá dela é o celular. É verdade. Ela está o tempo todo com o celular na mão. Vamos dar aqui uma olhadinha nas mensagens. Coloca aí o Arão, por favor, Joãozinho. Arão Oliveira, Cida, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Wagner Costa falou isso agorinha aqui, viu, Arão? Um beijo pra você. Põe aí o Sergino, por favor. Primeira vez que o Sergino participa do meu programa, né? Oi, Cida, boa tarde. Me chamo Sergino. Aprendi a gostar do seu programa, nada mais, nada menos, por conta de você, que eu acho realmente uma ótima apresentadora. E diga-se de passagem, eu ainda não vi melhor. E tem uma frase, Cida, já acompanhando com isso, que eu aprendi, que ninguém sabe tanto que não tem o que aprender. Verdade. E ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar. E com certeza se encaixa nesse tema que a gente está ouvindo hoje. Todo dia eu paro para te ouvir. Oi, que amor. E hoje está sendo especial. Obrigada. Valeu, Cida. Boa tarde. Obrigado. Beijão, Sergino. Obrigada, querido. Você deixou a minha semana mais feliz, viu? Pode ter certeza disso. Wagner, eu queria... Cida, na frase dele, né? Que é essa frase que ninguém sabe tanto que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, é exatamente aquela ideia que nós falávamos no início, de que a gente precisa dar suporte um ao outro. Então, sempre o ser humano, ele cresce na convivência com o outro. A convivência de relação é fundamental para nós humanos. E o Setembro Amarelo, ele tem muito esse direcionamento de mostrar que o suporte emocional é importante. Então, quando a gente fala se precisar, peça ajuda, está implícito que existem pessoas dispostas a ajudar. Verdade. Sabe? Um abraço é acolhedor, isso aí está implícito que alguém pode te dar esse abraço. Então, nós precisamos conversar mais sobre isso. Eu costumo dizer que é preciso que se tenha campanhas permanentes. Então, o mês de setembro é um mês onde a gente intensifica. Sim. Porque quando é amanhã, né? Dia Mundial da Saúde Mental, dia 10, é um dia mundial, então esse mês é para lembrar sobre isso. Por isso que eu te trouxe hoje, que eu sabia que amanhã a tua agenda ia estar lotada, né? E eu também queria... Os nossos cuidados com a saúde mental. Então, o que acontece? Eu preciso fazer um plano para cuidar da minha saúde mental. E esse plano envolve N coisas. É minha alimentação, a qualidade do sono, sabe? São as escolhas que eu faço na vida. Nós precisamos fazer escolhas em realizar tarefas e atividades que nos gerem emoções positivas, bem-estar, memórias afetivas agradáveis. A gente precisa cultivar isso. Agora sim, Wagner. Eu não estou dizendo que a vida é maravilhosa. Todos nós teremos nossos problemas. Sim. Mas é preciso se unir aos outros para nos darmos suporte. Wagner, eu queria falar um pouco também sobre a questão das drogas e depois do poder da oração. Joãozinho, vamos emendar, terminando aqui que eu libero o Wagner, a gente coloca meus parceiros, tá, Joãozinho? Todos eles, viu, seu lindão? Wagner, vamos falar então sobre a questão das drogas. Você falou lá dos adolescentes americanos. Hoje muitos estão fazendo uso dessas drogas sintéticas, né? Enfim, a famosa agora é o tal do fentanil. Ficam iguais zumbis, porque antes eram aquelas drogas recreativas que animavam. Esses dias estava vendo um documentário lá sobre o Estúdio 54, tu lembras? Enfim, aqui tinha o Estúdio 55, né? Mas olha, lembrando dessa época, Nova York fervilhava. Aí foi a época da cocaína, e aí ficava todo mundo doidão, dançando, se divertindo, desinibido, feliz, e a droga ela era um estimulante para isso. Hoje, essas drogas estão deixando as pessoas verdadeiros zumbis. Olha a diferença do que era a proposta deles naquela época, quando estavam aí difundindo, né, essa cultura, porque era uma cultura, infelizmente, tá, gente? Do glamour, das modelos, dos artistas e tal, era uma coisa glamourizada. Hoje, esse fentanil, você vê imagens, o jovem ou a jovem faz uso desse negócio, fica paralisado, não se mexe, é uma coisa absurda. E eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? É uma tentativa de fugir da realidade, de fugir do mundo?
E o pior, né, que a letalidade dessa droga, ela é terrível. Ela, infelizmente, mata muito rápido. Uhum. E Cida, é interessante porque, assim, muitos jovens entram nesse mundo da droga porque ele quer se sentir conectado a alguém. E aí ele quer se conectar ao grupo. Então, se o grupo diz, vamos fumar, a gente vai fumar, vamos beber, nós vamos beber. E parece que a cultura americana, eu não posso falar muito que eu não conheço, mas eles têm aquela coisa de que o jovem com 18 anos já é independente, já sai de casa, já vai morar só. E isso, às vezes, termina facilitando, porque a pessoa fica muito distante. É diferente da nossa cultura, os filhos continuam com contato com os pais por muito tempo. Isso dá uma perspectiva diferenciada. Então, lá eles têm muito essa liberdade, no sentido de que a família já te vê assim, olha, quando tu inteirar 18 anos, já sai daqui, vai te sustentar. Não existe uma conexão como aqui. Isso aqui é uma percepção minha. Sim. Então, eu acho que isso facilita, porque esse jovem ele fica meio perdido e ele quer se sentir parte de alguma coisa. E o que adolescente e jovem faz quando ele quer se sentir parte de alguma coisa? Ele entra na onda. Tanto é que existe inúmeros estudos mostrando que adolescente, quando está em grupo, ele se acidenta mais do que se ele estiver sozinho. Porque no grupo um instiga o outro e aí vem aquelas competição. Vai lá, faz, pula daqui, faz aquilo. E aí a pessoa vai fazer para se mostrar para o grupo. Então nós estamos perdendo muitos adolescentes em função disso. E indiretamente o brasileiro, ele copia essas coisas. Pois é. Ele copia esse tipo de comportamento. Agora, Wagner, essa questão da droga, nunca mais houve uma campanha de prevenção ao uso de drogas. Nunca mais a gente viu uma campanha nacional falando de prevenção ao uso de drogas, Wagner. Porque, veja, Cida, hoje mesmo eu estava lendo alguém dizendo assim, olha, a sociedade já sabe como resolver as coisas. A gente não resolve porque não tem vontade política. Então a gente tem que cobrar dos nossos políticos que eles tragam esse assunto para a pauta. Vou dar aqui, vamos lá, eu e minhas falas aleatórias que não são aleatórias. Você aí no seu programa tem políticos que ajudam a patrocinar o programa. Sim. Você pode pegar esses políticos, fazer uma reunião com eles e dizer assim, ei, vamos criar uma campanha nacional? Veja, Cida, é muito fácil, é isso que eu estou dizendo, saber como fazer, nós sabemos. Hoje, todo estado tem uma rádio-assembleia. Se um senador, eu já estou aqui dando recado, né? Se um senador disser assim, vamos fazer a campanha, ele pode chegar lá na Rádio Assembleia de Brasília e dizer assim, tá aqui, tá pronta a campanha. Eu gravei lá na Rádio Folha de Boa Vista com a voz da Cida Lacerda, tá aqui os spotzinhos pronto, alguém aqui ajudou, a gente pega um psiquiatra, um psicólogo, senta, monta umas coisas, e isso aqui vai rodar na Rádio Assembleia em todo o Brasil. Cida, a Rádio Assembleia, ela é muito escutada no Brasil. Sim. Porque é uma rádio que não tem propaganda, porque ela não está lá para, né, ela não tem um comercial para sobreviver, e nas horas que não tem sessão dos plenários, ela está tocando música. E muita gente escuta essa rádio. Então poderia, entre uma música e outra, 3 a 3 músicas. Agora, assim, eu me refiro a quando a gente ligava a TV, que sempre tinha alguma coisa a respeito. Era tudo, mas né? Então, eu falo de uma mega campanha. Hoje em dia não há. Geral, eu tô falando do geral, que você ligava, lembra da nossa época? Pública. Pois é. TV é concessão pública. Hoje nem se fala senador mais. E um deputado criar uma lei dizendo que toda televisão que é concessão pública nesse país terá que dedicar por dia 2 minutos para divulgar uma campanha. De 2 minutos. 30 segundos de manhã, 30 segundos à tarde, 30 segundos à noite, 30 segundos de madrugada. Tu tá me entendendo? Não, a galera não vai perder dinheiro, mas a gana por dinheiro é tamanha
que ninguém enxerga para isso. Voltamos para o início da nossa conversa. Nós não estamos enxergando os outros, tá todo mundo preocupado só consigo mesmo. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Juscelino Teixeira, ele disse que está na escuta, está adorando o debate. O meu querido Josias, presidente da Roraimel, também está ligadinho aqui com a gente, Wagner Costa. Mas aí aquela história que você falou, que tem assuntos que tem gente que não quer tratar e enfim, que as pessoas não querem tratar. A gente trata aqui no Quem é Quem, a verdade é essa. A gente fala aqui de coisas que muita gente não tem coragem de falar e chama atenção para problemas que muitos não querem enxergar. Mas graças a Deus esse aí do Setembro Amarelo, esse chamamento de atenção, muitas autoridades já abraçaram e enfim, e se Deus quiser vai ser um mês aí para que haja uma ação geral no estado, né? Porque são crianças de todo o estado e adolescentes que devem ser alcançados aí nesse mês, com palestras, enfim, com várias atividades. Agora, Wagner Costa, nesse finalzinho de programa, eu queria que você falasse do poder da oração. Como você bem disse no começo do programa, todos nós passamos por dificuldades, por tribulações. Quando a gente tem fé, a gente encontra força para sair. Eu estou falando por mim, tá, gente? Vocês pensam que a minha vida é fácil? Não é nada fácil, não. As cacetadas que eu levo, meu Deus do céu, às vezes eu mesma me coloco em situações difíceis e depois eu fico, e agora? E eu me apego a Deus, eu coloco o meu joelho no chão, eu rezo o meu texto, eu peço a Deus que me dê forças para seguir em frente. A vida de ninguém é fácil. Verdadeiramente, tá? Você que está aí me ouvindo, você que é jovem, você que é mais maduro, enfim, ninguém tem a vida fácil, mas o que vai fazer a diferença é a força que a gente tem para vencer os obstáculos na nossa vida. Eu encontro forças nas minhas orações, não é na minha oração não, porque são várias que eu faço dia e noite. Então, Wagner, como você também é uma pessoa de fé, você é uma pessoa espiritualizada, queria que você falasse sobre isso e como o poder da oração muda o nosso psicológico. Hoje, Cida, quando a gente fala de oração, a pessoa nem precisa ter fé, ela só precisa orar. Porque a gente sabe hoje que qualquer pensamento repetitivo no cérebro, ele vai mudando a estrutura física do cérebro. Que é aquela ideia de que um pensamento intenso, prolongado, repetido e consciente, ele muda o padrão de funcionamento do cérebro. Então, se a pessoa pegar uma oração, mesmo que ela não acredite, e ela lê aquilo ali com calma, pensando no assunto, aquela oração vai gerar um tipo de pensar diferente. Esse pensar diferente vai gerar nela emoções mais tranquilas. E isso, por si só, vai ajudá-la a lidar melhor com os problemas da vida. Eu estou falando aqui no geral, de quando a gente pensa religiosamente, o poder da oração é uma conexão com algo mais. Você vê que hoje fala-se tanto de espiritualidade, e eu dou risada quando o pessoal fala de espiritualidade, porque o pessoal fala de espiritualidade sem pensar em vida espiritual, vida após a morte, entendeu? É uma espiritualidade que é para melhorar os negócios. Ai, meu Deus. Não é uma espiritualidade para te tornar um ser, é só para dizer assim, olha, existe um mistério, mas eu não sei qual é. Então, eu volto aqui, quando nós pensamos em oração numa perspectiva religiosa, nós estamos falando em uma conexão com algo maior que se acredita. Então, quem acredita em Deus não pode querer deixar o outro morrer de fome. Quem acredita em Deus não pode fechar os olhos para alguém que está pensando em tirar a própria vida. E aí entra essa questão de que, quando eu tenho uma visão mais espiritualizada, eu também vou olhar para o ser humano como um ser mais próximo de mim. Então, eu acredito que orar, independente de ter ou não religião, é uma prática importante. Mesmo que você diga, mas eu não acredito, pegue a oração e leia. Mas aí, leia Wagner, de manhã, de tarde, de noite, que você vai ver que isso vai transformar a sua vida. Aí você vê a palavra oração. Para mim, orar com ação. É o que você falou. Eu vou orar, vou pedir a Deus
vou estar ali prostrada pedindo a Deus, ao mesmo tempo em que eu vou ter oportunidades para agir. E nessas atitudes é que a gente muitas vezes vai encontrando forças para seguir adiante. Tô falando de gente que está aí passando por dificuldade hoje emocional, está se achando perdido ou perdida, que acha que não tem utilidade. Todo mundo tem sim, tá? Eu já conversei com pessoas que falaram, não sirvo para nada. Serve sim, você serve muito. E serve para muita gente, e serve para muita coisa. Basta você se inserir no lugar certo e fazer as coisas acontecerem. Como o nosso ouvinte falou agora há pouco, que ninguém sabe tanto que não possa aprender, também ninguém tem tão pouco que não possa doar. O simples fato de você se doar o seu tempo, doar um pouquinho do que você tem, você vai sentir na sua alma um conforto, a alegria que você leva para outra pessoa, ela é muito maior em você quando você tira um tempo para ajudar, quando você se doa. Então, assim, Wagner, com essa mensagem que eu queria encerrar hoje o nosso programa, pedindo para você até complementar aqui alguma palavra que eu tenha dito, enfim. Cida, o que eu poderia acrescentar é que quando nós olhamos para o Setembro Amarelo, as estatísticas do Brasil, elas são muito tristes, no sentido de que nós temos aí, por ano, na última estatística, né, um número que eu considero espantoso, 114.159 tentativas de suicídio. Nossa. No Brasil em 2021. Então a gente teve 100 mil tentativas e 15 mil efetivaram o ato. E isso mostra que nós precisamos olhar para o lado. Então eu acho que o que a gente pode dizer é que o sentimento, quem é religioso ou quem não é, a gente precisa olhar para o outro como uma frase que eu tenho repetido, eu tenho que olhar para o outro como se fosse eu precisando de ajuda. Muito bem. É isso, Wagner. Meu amigo querido, setembro está só começando, você sabe que você tem sempre carta branca aqui no Quem é Quem. Quero agradecer sua presença no programa de hoje, mesmo que à distância, Wagner. E eu agradeço a oportunidade de estar levando esse tema para reflexão. Eu sei que é um tema delicado, muitas pessoas não vão concordar com a gente, mas eu sempre peço que as pessoas pensem um pouco, porque 115 mil pessoas tentando tirar sua própria vida, se fosse um parente nosso, um filho nosso, a gente estaria muito impactado com isso. Então a gente tem que se colocar mesmo no lugar do outro. E tentar fazer alguma coisa a respeito. Olha, meu povo lindo, eu quero agradecer a audiência e a participação de vocês. John, aumenta a letra, John, meu óculos não chegou, aí tu bota uma letrinha dessa miúda. Vou botar o Wagner para ler aí. Tá difícil, Wagner. Aí, John, deixa eu ver aqui, foi a Luciene Alexandre de Almeida. Boa tarde, Cida. Quero mandar um alô para os meus pais, Jaci e Eva, que estão ligados. Olha só, eles estão lá em Normandia, lá no Boqueirão. Um beijão para o seu Jaci e para a dona Eva, da Luciene Alexandre de Almeida. Gente, graças a Deus a Rádio Folha pega em todo o estado de Roraima e esse programa é feito com muito carinho para todos vocês. Hoje um tema bem delicado, mas eu quero deixar aí a nossa mensagem de carinho. Quero desejar uma semana abençoada, que Deus nos proteja nessa semana que está começando, que esse mês de setembro traga aí muitas coisas boas na vida de todos nós. Então eu desejo para você, meu ouvinte querido, uma tarde abençoada e, se Deus quiser, até amanhã. Vocês ficam agora com os meus parceiros, porque sem eles nós não estaríamos no ar. Beijo no coração. Programa Quem é Quem? Um oferecimento. Loteamento Gaburaí. Assembleia Legislativa de Roraima. Parima Rentacar. Deputado Estadual Jorge Everton. Deputado Estadual Marcos Jorge. Supermercado Gavião. Iveco Porto. Hospital Vili Roy. Sesc Roraima. Senador Irã.